Temos aí todo o mercado cripto subindo, inclusive as altcoins, porém, quando a gente chega nessa fase de mercado, muita gente acaba ficando para trás e indeciso do que comprar. E agora, será que é o momento de comprar Bitcoin? Será que é o momento de comprar algumas altcoins? A maioria delas já se valorizaram bastante. E hoje eu quero trazer para você 3 altcoins que não acompanhou toda essa alta de mercado. Se valorizou, obviamente, porque todas as altcoins acabam se valorizando, mas não acompanhou toda a alta do Bitcoin e toda a alta da maioria das altcoins. A gente vai falar dessas 3 altcoins e a última altcoin é um altcoin que ainda não tenho e que estou monitorando para estar colocando ali um pouco na minha carteira, tá bom? E se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. E eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, tokens de inteligência artificial, tokens promissores, até mesmo as melhores oportunidades e conhecimento. Eu estou aqui todos os dias para estar trazendo principalmente conhecimento para você. Então, se te interessa conteúdos assim, se inscreve aí para você não perder os meus vídeos. E hoje a gente vai falar dessas 3 altcoins, lembrando que nenhuma delas é recomendação de investimento. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de falar dessas altcoins, a gente precisa entender aqui o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com o Bitcoin. Ontem tinha falado para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin vir direto para 38, e se isso acontecesse, ele precisava lateralizar para mostrar para a gente força e que o mercado estava lateralizando para uma estruturação, para pegar impulso para continuar subindo, ou ele precisava voltar aqui nesse canal para fazer um pullback, para que ele pudesse pegar força, pegar impulso para continuar subindo. Alguma dessas características ele precisava formar para que a gente pudesse ter essa continuação da valorização. Ele voltou, fez um pullback exatamente em cima do canal e agora a gente tem o Bitcoin subindo 1.2. Bom, nesse momento o que eu estou observando aqui no Bitcoin, pessoal, é um ganho de dominância, além da valorização, eu estou observando também um ganho de dominância no Bitcoin, tá? Então, a gente pode ter, na maioria dos casos, o Bitcoin se valorizando mais que a maioria das altcoins, tá bom? Então, o Bitcoin, ele está se valorizando aqui na dominância. Ontem a gente teve a dominância do Bitcoin caindo, parte dessa dominância foi para o Ethereum, e agora a gente tem o Bitcoin recuperando parte dessa dominância. Só que é importante eu te mostrar aqui também, antes da gente falar daquelas 3 altcoins, que estamos em tendência de alta, tá bom? Saímos de todas aquelas lateralizações e agora se inicia uma tendência de alta. Obviamente, a gente olha no gráfico, a gente olha no preço e vê o preço subindo, só que ainda tem gente acreditando que o mercado pode voltar para 20 mil, tem gente acreditando que o mercado pode voltar para 15 mil. Nesse momento, imagino que seja improvável, não que seja impossível, nada é impossível para o mercado cripto, mas acredito que seja improvável. Por quê? Iniciamos uma tendência de alta e observo isso através desse indicador. Veja aqui, todas as vezes, pouco tempo antes do halving do Bitcoin, a gente teve o preço do Bitcoin, o preço nessa linha preta, subindo e superando essa média de 2 anos em verde. A partir do momento que a gente tem o preço superando essa média ou rompendo de baixo para cima essa média, a gente tem o início da tendência de alta até encontrar a média vermelha. Essa média vermelha é a multiplicação dessa média de 2 anos, ou seja, a média de 2 anos vezes 5, que é um tempo que demora ali todo um ciclo. 2 anos porque geralmente é o período que dura um ciclo de alta e vezes 5 porque é o prazo total de um ciclo ou do ciclo aqui do Bitcoin. Tendência de baixa, lateralização, tendência de alta. Então, todas as vezes, olha só, isso aconteceu 2015 para 2016, aconteceu 2019 para 2020 e agora a gente está vendo a mesma característica sendo formada aqui no Bitcoin em 2023 para 2024, quando vai ser o halving do Bitcoin. Assim, mostra para a gente que estamos de fato em tendência de alta, e isso observando alguns indicadores. Quando a gente vai observar o preço, a gente vai ver a mesma coisa, a mesma característica. O indicador ele facilita essa observação, tá bom? E quando a gente tem essa tendência de alta, a gente tem alguns rallies de altcoin também. Veja que a gente teve muita valorização para o Link, a gente teve uma valorização absurda aqui para o Link, subindo mais de 100%. A gente teve uma valorização bem interessante que aconteceu ontem mesmo aqui no Ethereum, uma valorização que chegou bem próximo de romper a alta máxima anual e, na minha opinião, isso pode acontecer no decorrer desse ano e formar uma nova alta máxima anual para dar uma continuidade a partir do próximo ano. A gente teve Solana subindo muito e está subindo para o dia de hoje. A gente teve diversas outras altcoins subindo bastante. E nesse momento,
a maioria do pessoal acaba ficando com dúvida. Luiz, qual altcoin comprar? Me perguntaram bastante isso lá no privado. Qual altcoin comprar nesse momento, sendo que a maioria das altcoins se valorizaram bastante? Bom, nesse momento a gente vai procurar tokens mais estruturados, mais consolidados e que não se valorizaram tanto. Obviamente, esses tokens subiram, mas não acompanhou toda a valorização de mercado. Toda a valorização de Bitcoin, toda a valorização de Ethereum, de Solana e da maioria das altcoins. E essa dúvida é uma dúvida normal, tá, pessoal? É normal ter essa dúvida porque geralmente muita gente acaba buscando, principalmente em análise e em criadores de conteúdo, uma direção. Pesquisa em YouTube, pesquisa em fórum, pesquisa em grupo, uma direção. Eu quero saber qual direção o mercado vai tomar agora. Será que agora o mercado vai subir? Será que agora o mercado vai cair? E é o que eu sempre passo aqui para vocês. Não importa saber direção. Não importa saber se o mercado vai subir, não importa saber se o mercado vai cair. O que importa é saber o que fazer, independente da direção. Nesse momento, vocês vão observar que vai aparecer um monte de criador de conteúdo falando para vocês, olha, eu avisei, olha, eu falei em X quantidade de vídeos, olha, eu falei lá no Instagram que ia subir. Nesse momento, todo mundo fala isso. Você vai ver eu falando pouquíssimo isso aqui para vocês. Olha, eu avisei, olha, eu falei que o Ethereum ia subir, olha, eu falei que no link muita gente ia ficar para trás. Às vezes eu falo, mas é muito difícil eu ficar aqui em todos os vídeos falando isso para você. E você, nesse momento, vai passar a observar isso. Você vai ver que muito criador de conteúdo vai estar falando isso. Mas o que importa é acertar? Não importa acertar a direção, o que importa é saber o que está fazendo. Ontem mesmo tinha falado para vocês sobre DOT, tinha falado para vocês sobre Ethereum e olha só a prova disso. Ontem mesmo eu peguei uma operação aqui no Ethereum, por exemplo. Hoje, isso ontem de manhã, hoje eu já estou fazendo 1.7 Ethereum e quase 100 DOTs. Nessa operação aqui eu tenho em média 4.000 euros, ele está contando em euros aqui, tá? E quando a gente vai converter para real, já tem aqui mais de 20 mil reais. Só nessas operações. Então, pessoal, não importa saber direção, o que importa é saber o que fazer, tá bom? Passei a análise aqui para vocês ontem, mas o que eu estou fazendo? O que o Luiz está fazendo, tá bom? Então é isso que importa, é saber o que fazer. Por esse motivo, vocês não têm que ficar procurando um token que vai subir muito, um token que vai explodir, ou será que agora o link vai continuar subindo? Não importa, tá? O que importa é saber o que fazer nesse momento. E o que fazer agora? Nesse momento que muitas altcoins subiu bastante, a gente tem aí a maioria das altcoins subindo mais de 100%. Bom, tem algumas altcoins que ficaram para trás, que você pode estar observando e estar utilizando isso como oportunidade. Como, por exemplo, o AVAX. O AVAX é um token super interessante. Depois eu vou trazer uma análise mais completa desses tokens, tá, pessoal? Hoje eu só quero passar esses tokens para vocês, para que vocês observem e vejam o potencial risco-retorno. Então, a gente tem um risco interessante, a gente não tem um risco tão alto, porque o mercado está em tendência de alta, para um potencial de valorização bem grande. Por exemplo, o AVAX, olha só o potencial se o AVAX voltar para a alta máxima. A gente tem aqui uma média de 1000% de valorização. Então, quando a gente vai observar aqui no curtíssimo prazo, veja que o AVAX ele não se valorizou tanto. Olha só, ele ainda está começando a formar topos e fundos ascendentes. Se o AVAX voltar um pouco nesse momento, ele vai formar o primeiro fundo ascendente ainda, tá, pessoal? Então a gente ainda tem essa característica, o AVAX pode voltar um pouco mais aqui para formar o primeiro fundo ascendente para continuar subindo, enquanto a maioria das altcoins já formaram diversos topos ascendentes, topos e fundos ascendentes e já está subindo mais de 100%. Então o AVAX é uma das altcoins que ficou para trás. Tá bom? Além do AVAX tem o DOT. Ontem mesmo eu falei do DOT aqui para vocês, tá? Falei sobre a possibilidade de valorização do DOT, a possibilidade de recuar um pouco para 4 dólares para formar um fundo ascendente. Nesse momento ele recuou, ontem mesmo ele recuou para 4,50 e hoje ele está dando continuidade na valorização voltando para 5,10. O DOT, quando a gente vai ver no semanal, a gente tem o mesmo potencial de valorização. Olha só, o DOT está em mínimas históricas ainda está dentro da lateralização, não saiu da lateralização ainda para continuar sua valorização até alta máxima histórica. A gente já tem o Link rompendo lateralização, a gente já tem o Ethereum rompendo lateralização, Solana já rompeu lateralização e está subindo mais de 11% para o dia de hoje, então a maioria das altcoins já fizeram essa característica, porém tokens como o DOT ainda não fez e vai subir, tá, pessoal? No mínimo o DOT pode subir aqui até a alta máxima histórica e a partir do rompimento a gente vai ter formação de novas altas máximas históricas, porém o mínimo para o ciclo de alta a gente pode ter aqui um potencial de valorização de 1000%
até alta máxima histórica. Além do DOT, tem o Harmony One, é um token que eu estou observando, estou monitorando, tá? Faz muito tempo que eu não acompanho o Harmony One, então eu preciso ver como que está o projeto primeiro. Eu venho acompanhando o gráfico, o projeto não parei para dar uma analisada de novo, era um projeto que eu acompanhava bastante no ciclo passado, deu uma boa valorização e agora é um projeto que eu pretendo voltar a observar e acompanhar de perto. E também está em mínimas históricas, assim como o DOT, assim como o AVAX. E o potencial de valorização para o Harmony One nesse momento está em mais de 2.500%. Isso só voltando para a alta máxima histórica do ciclo passado. E sim, existe essa possibilidade de voltar para a alta máxima histórica. E quando isso acontecer, a gente vai ter uma multiplicação de 25 vezes. Então, é tokens assim que você precisa ficar de olho agora. Token mais estruturado, tá? Não parei para observar como que está o projeto Harmony One, se continua da mesma forma que eles vinham seguindo no ano passado. Eu vou acompanhar de perto a partir de agora, não sei se tá rodando tudo certo como estava antes, tá bom? Vou acompanhar mais de perto e vou trazer uma análise mais completa aqui para vocês sobre o Harmony One, porque é um token com potencial de 25 vezes. É um token que a gente precisa estar acompanhando, assim como diversos outros tokens e alguns tokens que até falei aqui no canal, tá bom? E o Harmony One, veja que também, assim como o AVAX e assim como o DOT, ele está em mínimas históricas e não saiu da lateralização diária e da lateralização semanal. Saindo dessa lateralização aqui, a gente tem um potencial de valorização de 300% aí no médio prazo. Não é nem no longo prazo, é no médio prazo, tá bom? Isso para o decorrer do próximo ano, para 2024. Então a gente tem esse potencial de valorização de 300% e seguindo essa valorização e voltando para a alta máxima histórica, a gente tem um potencial de 25 vezes ou 2.500%. Então esses são os 3 tokens que eu estou acompanhando de perto para estar comprando, colocando um pouco em carteira. O DOT eu já estou surfando em um position trade lá em futuros, tá? Eu vou seguir com esse position trade por algumas semanas ou alguns meses. E vou colocar um pouco em carteira também, assim como o AVAX, assim como aqui talvez o Harmony One. O Harmony One não tenho em carteira, mas é um token que eu estou acompanhando de perto, tá bom? Enfim, eram esses 3 tokens que eu queria trazer para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like que isso vai ajudar o canal a crescer. E também se inscreve para você receber todos os dias os vídeos que trago aqui no canal, tá bom? E um detalhe, tá na descrição o link para o grupo do Telegram. Tá bom? Entra lá no grupo do Telegram que é gratuito. E enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.